Teoria sobre as relações do Estado com os agentes públicos. As relações entre o Estado e os agentes públicos são um dos temas centrais no estudo do direito administrativo e da administração pública. O Estado, como ente soberano, detém o poder de regular a sociedade e administrar os interesses coletivos. Já os agentes públicos, que atuam em nome do Estado, são responsáveis pela execução das políticas públicas, pela implementação das normas e pela gestão dos recursos públicos. Para entender como essas relações se estruturam, diversas teorias foram desenvolvidas ao longo do tempo, cada uma tentando explicar a natureza, os direitos e os deveres que regem os vínculos entre o Estado e seus servidores. Uma das teorias mais tradicionais sobre a relação entre o Estado e os agentes públicos é a teoria da imparcialidade. Essa teoria sustenta que os agentes públicos devem atuar de maneira objetiva e imparcial, sem que suas ações sejam influenciadas por interesses pessoais ou por pressões externas. A imparcialidade é vista como um princípio fundamental para garantir que o poder do Estado seja exercido de maneira justa e equânime, sem favorecer qualquer parte. Isso é especialmente importante no exercício das funções públicas, como a administração de recursos, a aplicação de políticas públicas e a fiscalização das atividades do governo. De acordo com essa teoria, o servidor público deve atuar exclusivamente em benefício do interesse coletivo, sem permitir que suas crenças pessoais ou interesses privados interfiram nas decisões administrativas. Por exemplo, ao realizar uma licitação, um agente público deve agir de maneira a garantir que a escolha do fornecedor seja baseada nos critérios legais e técnicos, e não em preferências pessoais. Isso assegura que o processo seja transparente e que a administração pública atenda de maneira eficiente à população. Outra teoria importante é a teoria da função. Nessa perspectiva, as relações entre o Estado e os agentes públicos são vistas como um vínculo funcional. Ou seja, o agente público não exerce direitos pessoais, mas atua em função do Estado, cujo interesse e finalidade prevalecem sobre os interesses individuais. A ideia central da teoria da função é que o servidor público é um instrumento do Estado, e sua atuação está limitada ao cumprimento de suas funções institucionais. O Estado, portanto, confere ao servidor autoridade para agir em nome da coletividade, mas sempre dentro dos limites da legalidade e da moralidade administrativa. Por exemplo, um policial não age em nome de seus próprios interesses, mas para garantir a ordem pública e a segurança da sociedade. Da mesma forma, um médico da rede pública de saúde não está ali para atender a interesses particulares, mas para garantir que o direito à saúde seja cumprido conforme as necessidades da população. Essa teoria, ao enfatizar a função, deixa claro que os agentes públicos não podem utilizar sua posição para benefício próprio, mas devem sempre agir com foco no interesse público. A teoria do vínculo contratual é outra vertente que explica as relações entre o Estado e os agentes públicos. Segundo essa teoria, o vínculo entre o Estado e seus servidores é um contrato, no qual o agente público oferece sua força de trabalho em troca de remuneração e benefícios. Embora o vínculo tenha natureza contratual, a diferença essencial é que este contrato não é um contrato de natureza privada, mas sim uma relação jurídica que é regulada pelo direito público. Esse vínculo pode ser regido por regras específicas, como aquelas que disciplinam o regime estatutário, o que confere ao servidor público um regime jurídico próprio e diferenciado dos empregados privados. Por exemplo, ao ser nomeado para um cargo público, o servidor público assume um compromisso com o Estado de desempenhar suas funções de acordo com as normas estabelecidas pela administração pública. Em troca, o Estado compromete-se a remunerá-lo e a garantir-lhe direitos específicos, como estabilidade, aposentadoria especial, entre outros. A teoria do vínculo contratual enfatiza que o servidor público tem direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988, mas também tem deveres para com a administração pública, que devem ser cumpridos para o bom funcionamento do serviço público. Já a teoria do ato unilateral é uma teoria que visa destacar a natureza unilateral do vínculo entre o Estado e os agentes públicos. Segundo essa teoria, o Estado tem a prerrogativa de impor deveres aos seus agentes sem a necessidade de um acordo prévio ou consenso entre as partes. Ou seja, o servidor público está sujeito a regras e comandos que emanam exclusivamente do Estado, que pode, por exemplo, determinar sua remoção, designação ou exoneração a qualquer momento, desde que observadas as normas legais. Um exemplo dessa teoria pode ser visto na prática de concursos públicos,
que impõem aos candidatos um compromisso unilateral com o Estado. Ao prestar um concurso e ser aprovado, o candidato se compromete a aceitar as condições estabelecidas pelo Estado, incluindo a possibilidade de ser transferido para diferentes locais de trabalho ou até mesmo de ser demitido caso não cumpra as regras e a legislação vigente. Essa teoria também se reflete na disciplina do servidor público, que deve cumprir suas obrigações de acordo com as imposições legais, sem margem para negociação. A teoria da autonomia também desempenha um papel importante na relação entre o Estado e os seus servidores. De acordo com essa teoria, os agentes públicos devem gozar de certa autonomia no exercício de suas funções, uma vez que as decisões administrativas devem ser tomadas de forma independente, respeitando as normas e diretrizes estabelecidas pelo Estado. A autonomia dos agentes públicos visa garantir a eficiência e a imparcialidade nas decisões administrativas, permitindo que os servidores possam agir de acordo com seu conhecimento técnico e com as necessidades da administração pública. Por exemplo, um auditor fiscal tem autonomia para decidir sobre a regularidade de uma empresa em relação ao pagamento de impostos, com base nas normas fiscais e em sua análise técnica. Essa autonomia é importante para garantir que as decisões tomadas pelo agente público sejam baseadas em critérios técnicos e não em pressões externas ou influências políticas. No entanto, a autonomia do servidor público é limitada pela legalidade e pela moralidade administrativa, sendo vedado qualquer ato que contrarie o interesse público. A teoria da subordinação, por outro lado, sustenta que a relação entre o Estado e os agentes públicos é essencialmente de subordinação. Nessa teoria, o servidor público é visto como subordinado à autoridade do Estado, devendo seguir suas ordens e diretrizes para cumprir suas funções de acordo com o interesse coletivo. A subordinação não significa, contudo, uma submissão cega ou sem questionamento. Pelo contrário, o agente público deve sempre agir dentro dos limites da legalidade e dos princípios constitucionais. Um exemplo dessa teoria pode ser encontrado no vínculo entre um servidor público e a autoridade superior a quem ele se reporta. Por exemplo, um funcionário de uma secretaria de saúde deve seguir as orientações e diretrizes estabelecidas pelos gestores superiores, mas deve também garantir que essas ordens sejam legais e éticas. A subordinação implica que o servidor público deve respeitar a hierarquia administrativa, mas sempre com a responsabilidade de cumprir a missão institucional de maneira ética e legal. A teoria do serviço público, por sua vez, enfatiza que o agente público é visto como prestador de serviços à sociedade. Nessa visão, o servidor é um prestador de serviços públicos e deve ter como foco a entrega de resultados eficientes à população. A relação entre o Estado e o servidor, segundo essa teoria, é mais voltada para a eficiência e para o atendimento das necessidades da sociedade do que para a proteção de interesses pessoais ou corporativos. Por exemplo, um servidor da educação pública, ao atuar como professor, está prestando um serviço à sociedade, focando na transmissão de conhecimento e no desenvolvimento das futuras gerações. A teoria do serviço público coloca o servidor como alguém comprometido com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sendo seu trabalho um serviço essencial para o bem-estar coletivo. Em conclusão, as relações entre o Estado e os agentes públicos são complexas e multifacetadas, sendo explicadas por diferentes teorias ao longo da história. Cada uma dessas teorias tenta captar um aspecto diferente do vínculo entre o Estado e seus servidores, seja enfatizando a imparcialidade, a função, o vínculo contratual, a autonomia ou a subordinação. A compreensão dessas teorias é fundamental para a construção de um sistema administrativo mais eficiente, transparente e justo, que atenda aos princípios constitucionais da Constituição Federal de 1988 e respeite os direitos dos cidadãos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!